Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, que a bênção de Deus, que a graça do Senhor nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria para todos nós podermos acordar e ver o brilho do sol e sabermos que temos um Deus Criador e cuida dos seus filhos, que está atento às nossas necessidades. É Ele mesmo que declarou um dia: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós precisamos marchar a cada dia na certeza, na segurança, que temos um Pai de amor, um Deus presente, que envia os seus anjos para nos proteger, nos amparar e nos conceder a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor, e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 4, o versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Tenho certeza de uma coisa: no decorrer de uma vida, todos nós temos tempo para aquilo que nós entendemos que é importante. Quando nós queremos fazer alguma coisa e acreditamos que isso é importante para nós, vai nos fazer bem, nós encontramos tempo. Mas difícil é muitas vezes encontrarmos tempo para podermos servir a Deus, buscarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração e apresentarmos a Ele as nossas necessidades. A nação de Israel estava vivendo essa situação. A nação de Israel tinha tempo para tudo. Eles estavam envolvidos em tantas as atividades, mas se lembrar do Senhor, buscar ao Senhor, render-se ao Senhor, permitir que Ele conduzisse a sua vida, já não era prioridade para a nação de Israel. E nesse momento Deus se voltava através da boca do profeta Jeremias e falava para eles que havia uma necessidade. Se eles se voltassem para Deus, se entendesse Deus como sendo soberano das suas vidas, eles já não mais andariam vagueando por países, sendo levados como escravos e cativos para servir em terra longínqua. Deus faria uma nação forte, Deus protegeria o seu povo, Deus seria o comandante desse exército e eles se tornariam invencíveis. Jejuar era uma expressão de reconhecer que Deus é soberano. É humilhar a carne, é renunciar ao eu, é viver uma vida submissa ao Senhor, é entender a cada dia que a palavra de Deus, as verdades do céu, precisam ser soberanas sobre a nossa vida. Se alguém jejua e não renuncia ao seu eu diante do Senhor, de nada adianta, nenhum valor tem o jejum. No versículo 4 nós podemos observar que a palavra de Deus para a nação de Israel era que eles deveriam circuncidar-se. Mas essa circuncisão deveria acontecer no coração. As maiores impurezas estão dentro, não do lado de fora. A nação de Israel estava mais preocupada em fazer uma circuncisão física do que uma circuncisão de coração. O coração estava longe do Senhor. Embora a boca professasse que pertenciam a Deus, mas era apenas os lábios, o coração e as ações estavam completamente contrárias ao que a boca professava. Deus, nesse capítulo, expressa todo o seu repúdio às práticas pecaminosas da nação de Israel. O profeta Jeremias chegou a falar que a ira de Deus é como um fogo devorador. Não haveria ninguém que tivesse condições de poder apagar a ira do Senhor, o fogo consumidor, se eles não se arrependessem, se eles não se voltassem por inteiro para Deus, se não houvesse um reavivamento, se não houvesse uma reforma. O dia da ira do Senhor deveria ser entendido como sendo a maior certeza das suas vidas. Jeremias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Embora Deus estivesse apresentando os seus juízos, embora Deus estivesse repreendendo o seu povo, Deus estava falando através da boca do profeta Jeremias, tentando levar o seu povo a viver uma vida de arrependimento. E é Ele mesmo que fala que Ele levantaria do norte o mal para atacar o seu povo. Mas é esse mesmo Deus que está pensando no bem-estar do seu povo. Ele estava pensando nos refugiados, e é por isso que Ele está dizendo: levantai uma bandeira.
para que aquele remanescente, aquele que fosse fiel, aquele que quisesse ficar ao seu lado, não se perdesse no meio do caminho. Ao olhar para a bandeira, eles pudessem entender que há um Deus de amor, o Deus da graça, um Deus soberano, que eles viveram uma vida de fidelidade, e é esse mesmo Deus que lhe trará proteção. No versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando Deus está falando através do profeta Jeremias, que ele enviaria um mal vindo do norte, aqui a representação é de um leão. Esse leão seria devorador, não iria poupar ninguém. Ele iria destruir todos aqueles que fossem o alvo da ira do Senhor. Levaria cativo as crianças e as mulheres, e os homens seriam mortos à espada. Como nós podemos observar no versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a destruição que se daria é o que de fato aconteceu no futuro, quando os babilônicos invadiram Judá e levaram cativo a sua população, mas também uma aplicação futura, quando se der os últimos dias dos filhos de Deus vivendo aqui na face dessa terra. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus da segunda chance, mas jamais nós devemos nos esquecer, o Deus também que nós servimos é o Deus da justiça. Ele fará justiça contra todo o pecado. Todo aquele que estiver envolvido no pecado será o alvo da justiça de Deus. Da mesma forma como o Senhor levantou o profeta Jeremias para advertir o seu povo, as advertências do Senhor era a expressão do amor de Deus, era a graça de Deus. A porta da graça ainda estava aberta, havia oportunidade de salvação para toda aquela nação, mas a partir do momento em que eles trancaram os seus corações, não estavam dispostos a ouvir o chamado do Senhor, o juízo de Deus, caíram sobre a terra, e aquela nação e aquele povo sofreram a ira do Senhor. Hoje não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. É necessário avaliarmos a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Em algum momento, quando nós nos deparamos com alguma falha, com algum erro que de fato foge do padrão divino, é necessário recorrer ao Senhor, é necessário buscar a Deus, é necessário abrir o coração, viver uma vida de arrependimento, porque a palavra de Deus é a boca do profeta nos orientando e nos guiando nos dias em que nós estamos vivendo. O desejo de Deus era abençoar o seu povo. O desejo de Deus era que essa nação de Israel se tornasse mais forte e poderosa do que todos os outros povos, porque através dela Deus iria alcançar todo mundo. Todas as tribos, todas as nações iriam conhecer a Deus através da nação de Israel. Mas pelo fato deles negligenciarem a aliança com o Senhor, ele permitiu que por diversas vezes eles passassem por lutas, por sofrimento e até fossem levados para o cativeiro. Mas o objetivo final de Deus era restaurar o seu povo. O objetivo final de Deus era levar o seu povo a viver uma vida de fidelidade a Ele. Se eles estivessem entendido os propósitos do Senhor, eles teriam sido poupados de tanto sofrimento e teriam recebido as maiores bênçãos de Deus. Deus quer arrependimento de corpo e alma, arrependimento verdadeiro. Não pode ser apenas de boca. Deus quer mudança de um coração por inteiro. Aqueles que pensam que fazem uma mudança apenas externa e não de um coração contrito ao Senhor, não conseguem enganar ao Senhor. Pode até enganar algumas pessoas, mas nunca conseguirá a plena bênção e aprovação do Senhor. Por isso que hoje é necessário fazer um reavivamento e reforma, uma mudança por inteiro, não apenas de atos exteriores, mas de um coração contrito, circunciso e completamente dependente a Deus. Eis a razão porque é necessário a cada dia investirmos tempo na companhia com o Senhor. Quanto mais tempo nós ficarmos com Deus, mais forte nós nos tornaremos. Quanto mais tempo nós dedicarmos a Deus, mais teremos bênção em nossa vida. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, e Ele irá livrar todo aquele que de fato teme a Deus. Nós precisamos a cada dia entregar o nosso coração, estudarmos a sua palavra e vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor. Hoje é o dia da nossa salvação, hoje é o dia que precisamos fazer as mudanças necessárias para receber a bênção do Senhor. Hoje é o dia de fazermos uma entrega sem reserva. Se hoje nós nos voltarmos para o Senhor, se hoje nós abrirmos o nosso coração, tenha certeza que os céus estará aberto para receber a nossa vida e manter o nosso nome escrito no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.